Vamos lá, abra comigo a Bíblia em João capítulo 4. O tema da mensagem essa manhã é apenas mais um dia. Nós estamos numa série de mensagens sobre evangelismo. Hoje é dia de ceia, dia de celebração ao Senhor. E o tema que Deus tem falado comigo é apenas mais um dia. Era apenas mais um dia para uma mulher. Olha que diz o versículo de número 21. Então Jesus disse à mulher: mulher, crê em mim, a hora vem em que neste monte e nem em Jerusalém adorará o Pai. Vós adorarás o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito, em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, é necessário que o adore em Espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que Messias, que é chamado Cristo, vem quando ele vier, anunciará todas essas coisas. E Jesus disse à mulher: sou eu que está falando contigo. Então os discípulos chegaram e se admiraram de estar falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles perguntava: o que queres? Ou por que fala com elas? Então a mulher deixou ali seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: vinde e vê o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele Cristo? Assim, pois, da cidade foram ao encontro deles. Pai, essa é a tua palavra e nós rogamos por ela. Por isso, Espírito Santo, que nessa manhã eu seja simplesmente o instrumento do Senhor para a manifestação da tua glória. Usa-me, Pai, conforme o Senhor deseja, e que cada vida que adentrou aqui essa manhã seja transformada pela tua presença. Assim nós consagramos este momento no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Antes de eu começar a pregação, eu queria indicar esse livro para você, Gerencie a Si Mesmo. É um livro muito bom que vai falar sobre como você cuidar de você mesmo, como você dizer não, como você enfrentar os dias difíceis, como você cuidar da sua rotina, como você saber o que é importante, o que é prioridade e o que não é. E nos dias de hoje, a gente acha que tudo é prioridade, mas não é. E a gente abre mão daquilo que é importante. A gente abre mão daquilo que é prioridade e vai vivendo que aquilo é importante. Tudo é importante, mas tem coisa na nossa vida que é prioridades. A nossa prioridade é amar o Senhor. A nossa prioridade é buscar o Senhor. A nossa prioridade é servir ao Senhor. E às vezes nós abrimos mão disso e quando vemos estamos tão longe de Deus que não sabemos nem como voltar. Então o texto nos diz, essa manhã, já falei dessa parte de gerenciar a si mesmo, é uma passagem muito conhecida da Bíblia. Exatamente há um ano atrás eu preguei essa palavra. E Jesus está indo para um lugar, ele está saindo de um lugar para outro. Ele está saindo da Judéia, indo para a Galileia, e no meio do caminho ele decide passar por Samaria. Era apenas um lugar comum. Jesus sai de um lugar para ir para outro, e ele decide passar por um lugar ao qual não estava programado. Jesus, cansado da sua viagem, Jesus estava passando ali, e quando está chegando naquele lugar, onde ele para, volta comigo uma página da Bíblia, não fecha a Bíblia, caminha comigo no texto. Olha que interessante. Versículo 6, havendo ali um poço de Jacó, cansado da viagem, Jesus sentou junto ao poço, era cerca da hora sexta. Olha que interessante, Jesus estava cansado da viagem, aonde ele senta? Num poço. Qual é o horário? Hora sexta. Hora sexta significa meio-dia. Meio-dia no deserto, meus irmãos, na época do verão, é 50 graus. É muito calor. Aquele lugar é um lugar seco. Agora Jesus está andando de uma cidade para outra. Não tinha carro, não tinha trem, ele estava andando de uma cidade para outra. E de repente ele senta num lugar, na beira de um poço. E a gente pode perguntar, será que foi proposital que Jesus sentou naquele poço? Será que Jesus sentou naquele poço de uma forma proposital? Mas olha o versículo 7 em seguida. Então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dá-me um pouco da água. Qual era a probabilidade de, naquele horário, hora sexta, meio-dia, Jesus chegar num poço e uma mulher chegar naquele lugar para tirar água?
Sabe, meus irmãos, a gente às vezes acha que os acasos da vida são sorte. Tem gente que fala assim, eu tive sorte. Tem gente que fala assim, deu certo. A gente não consegue entender e valorizar que as coisas que Deus faz na nossa vida são milagres. Eu lembro o dia que eu e minha esposa, a gente estava fazendo uma viagem e nós decidimos ir para a Itália. E aí a minha sogra, ela organizou junto com a minha cunhada os nossos trajetos e nós fizemos uma escolha que talvez não fosse a melhor escolha. A gente escolheu sair de Firenze para ir para Veneza de ônibus. E todo mundo sabe que o trânsito lá é muito pesado e o negócio é ir de trem. Mas para um pensamento, para um descuido, compramos a passagem para ir de ônibus. E nós tínhamos um avião para voltar para a Alemanha, que era a nossa base, onde a minha cunhada morava. E quando a gente entra no ônibus, entra um problema. Trânsito, meus irmãos. Caminhão bateu, pegou fogo na estrada. A minha sogra corria do banco onde ela estava, ia lá para o motorista. Eu tenho um voo para pegar, e não sei o quê, e falava e voltava. Eu falava, eu só entrei na internet e vi, perder voo, remarcar voo. Meus irmãos, o euro estava comendo sorto. Para marcar as passagens era quase 300 euros para cada um. Eu falei, meu Jesus amado, está tão apertado. Eu falei, esse dinheiro não está programado. E eu falava, Deus me socorre, Deus me ajuda. E minha sogra indo de lá para lá, eu falei, tia Rua, não adianta ir para lá e para cá, não vai mudar nada. Meus irmãos, chegamos em Veneza, no meio do nada. Pensa você chegar na Lagoa Taquaral, 11, 10 horas da noite, assim no escuro. E o aeroporto é o Viracopos. Essa era a distância. Não tinha uma alma penada. De repente eu estou andando, peguei as malas da minha sogra e da minha esposa. E aí ela não está aqui, eu posso brincar. Eu chamo, vamos mentirinha, que ela tem a perna curta, né? Ela não consegue andar rápido. E aí eu brincando com ela, saiu correndo atrás de alguém para achar um táxi, aquela coisa toda. O cara, Uber, falando, prego, tudo é prego, Uber, prego. Eu falei, se é Uber, pegamos esse Uber, ofereci um dinheiro para ele. Entramos no carro, meus irmãos, aquele cara não era Uber, não sabia nem dirigir direito. E vai para lá, e vai para cá. Entramos na rodovia, ele dá ré na rodovia. Eu falei, meu Deus, pensa na loucura. Paramos na porta do aeroporto, saímos correndo com as malas. Eu falei, vamos, mentirinha, ela não ria. E tal. Chegamos lá, o voo atrasado. A minha sogra sentou e começou a chorar. Não, aquele cara não era Uber. Deus enviou alguém para cuidar de nós. Não foi sorte. Sabe, meus irmãos, toda vez que a gente olha para isso, a gente acha que a sorte é Deus enviando pessoas para cuidar de nós. O voo atrasado, não precisamos gastar, sabíamos que não poderíamos gastar, Deus cuidou de tudo. O sobrenatural de Deus é assim, a gente não consegue imaginar que Deus é espírito, é verdade que a gente adora Ele em espírito. A mulher está lá, tirando água do poço, e agora Jesus rompe com um costume, porque olha a resposta da mulher. Disse então a mulher samaritana, como tu, judeus, pede para mim água. Sendo uma samaritana, os judeus não estavam bem com um com o outro, porque tinha uma rixa, tinha um problema de cultura, era igual ontem, Ponte, Guarani, Ponte. Meus irmãos, vamos orar para o Guarani para que haja um avivamento. A Ponte ganhou, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Nada contra os bugrinos. Tem um jogador do Guarani que vem aqui, nós oramos por ele, para que Deus avive ele, para que ele faça muito gol, que Deus honre ele. Mas eu sou bugrino quando alguém precisa que eu seja bugrino, mas eu sou potipretano de todo o meu coração. Amém ou amém? Glória a Deus. Não fica triste comigo, meu irmão. Tem um amigo meu que comprou um apartamento de frente para o Guarani. Ele falou assim, pastor, nós vamos chamar você para jantar e nós vamos assistir o jogo do Guarani daqui. Eu falei, glória a Deus. Tá tudo certo, para ganhar o coração dele eu sou bugrino de todo o meu coração, sei cantar um de Guarani de cor salteado, mas glória a Deus pela ponte ontem, mais uma vez, é forte Brasil. Então a gente vai vivendo os milagres, rompeu o costume, aí a mulher fala assim, mas você não tem, como você vai pedir água para mim? Aí Jesus responde, versículo 10, se você conhecesse o dom que há em mim, você pedir um pouco de água e nunca mais teria sede. A mulher, então estou entendendo. Natural. Olha que Jesus disse, se você soubesse que água eu poderia te dar, você nunca mais teria sede. Olha o versículo 11, a resposta da mulher. A mulher diz, Senhor, tu não tem nada para tirar água. O poço é fundo. Da onde tem essa água viva? Olha que interessante, Jesus está falando de coisas espirituais. A mulher está entendendo de coisas naturais. Meus irmãos, a gente fala de coisas para as pessoas estão falando de coisas naturais.
Não consegue entrar, fala a cabeça, não fala o coração. Eu tenho falado esses dias que nós precisamos aprender a falar aos corações. Não é a falar a cabeça, mas os corações. Aquela mulher não estava entendendo nada. E olha que interessante. Olha que diz o versículo 2. Por acaso és maior que meu pai Jacó, que nos deu o poço, na qual mesmo bebeu, assim como também os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der tornará nela uma fonte de água que jorra uma vida eterna. A mulher respondeu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha que voltar aqui. Agora que interessante, o que a mulher está entendendo? Natural. Essa mulher está entendendo de uma coisa natural. Por que de uma coisa natural? Porque ela está falando de não voltar mais aqui. Tem muita gente que chega na igreja, que vem buscar ao Senhor, fala assim: Senhor, faz um milagre. Se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo, faz uma barganha. Aí Deus faz, para provar para você que você não vai mudar. Deus continua fazendo, e você continua fazendo barganha. Porque a busca está errada. Você está buscando alguém para suprir as suas necessidades. E Deus está buscando alguém para levar para a eternidade. Olha a diferença. Você está buscando alguém para resolver os seus problemas terrenos. E Deus está falando de coisas eternas. Olha a diferença. Então o que acontece? Essa mulher está achando, está dizendo assim: Senhor, mata a minha necessidade, porque vim num poço, meio-dia, agora, nesse horário, com o sol rachando, se o Senhor me der essa água, eu não preciso voltar aqui. Você imagina, aquela mulher meio-dia buscando canteiro de água, você não sabe como que era naquela época, você pegava o balde d'água, colocava na cabeça e saia andando. Às vezes na Etiópia até hoje é assim, a mulher colocava aquele negocinho aqui, põe aqui e saia andando, porque é pesado demais. E é ali que ela fazia a sua comida, era ali que ela lavava a roupa, era ali que ela usava tudo. E essa mulher está buscando água meio-dia. E aí agora Jesus chama ela para uma conversa particular. Olha que interessante, versículo 16. Jesus disse: vá e chama o teu marido. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus afirmou: foste sincera, dizendo: não tem marido, pois já teve 5 maridos, e o que tem agora também não é teu. E isso disseste a verdade. E a mulher respondeu: vejo que és profeta. Por que essa mulher buscava água meio-dia? Era de comum daquela cultura a mulheres buscar água 5, 6, 7 horas da manhã. Mas essa mulher, pelas escolhas que ela teve, ela casou com um, ela casou com outro, ela casou com outro, ela casou com outro. E ela era considerada uma prostituta. Então, para fugir da busca d'água no horário que tinha que buscar, ela ia meio-dia quando não tinha ninguém. Ou seja, ela estava marginalizada, ela estava excluída da sociedade. Mas o que traz, e Jesus marca o encontro com ela, porque talvez Jesus conhecesse o choro dela. Você imagina a mulher olhando, as mulheres olhando e falavam: eu não vou ficar perto dessa mulher, porque ela já tomou 5 homens. Talvez seja o próximo. Não quero andar com essa mulher. E essa mulher está aquém da sociedade. Aqueles que a gente talvez nunca sentaria à mesa. Aqueles que talvez a gente nunca mais olharia. Mas essa mulher está ali. Mas quem rompe o costume com ela é alguém chamado Jesus, que sentou com quem que ninguém queria sentar, que andou com quem que ninguém queria andar. Jesus vai de encontro a essa mulher. E para gerar um milagre, existe um versículo que eu grifei aqui: sinceridade. Quando ela foi confrontada, essa mulher respondeu de uma forma sincera: vejo que é profeta, e eu não tenho marido. Jesus revela para ela a natureza do coração dela. Ela tinha problemas internos profundos. Talvez crise de identidade, talvez coração grande, eu não sei, uma fama, e ela não tinha fama mais nenhuma, ela não tinha mais características para estar naquele lugar. E ali Jesus começa um trabalhar com ela. Então a primeira coisa,
Olha o que Jesus diz para ela, para a gente caminhar aqui para a nossa reflexão essa manhã. Está no versículo de número 21. Mulher, crê em mim, a hora vem que neste monte, nem no Jerusalém, adorará o Pai. Os verdadeiros adoradores não conhecerão. Nós adoraremos o que conhecemos, porque a salvação vem de judeu. Mas versículo 23 diz, mas virá a hora, e de fato já chegou. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto, que a adoração precisa ser uma adoração sincera. O que é uma adoração sincera? É uma adoração que sai do nosso coração. Deus não está preocupado com a nossa performance. Deus não quer a nossa mão levantada. Deus não quer a gente de joelho. Deus não quer a gente correndo. Deus quer que o nosso coração seja sincero para Ele. Deus quer que o nosso coração seja sincero. Tem dia que eu não tenho vontade de orar, meus irmãos. Eu não sei se acontece com você, mas comigo acontece. Eu não sei se acontece com você, mas tem dia que eu não quero ler a Bíblia. Mas eu vou lá e falo, Senhor, hoje o que eu tenho para o Senhor é um silêncio. Senhor, hoje o que eu tenho para o Senhor é um silêncio. Visita a minha alma que está abatida. Eu sou humano. Eu não sou uma máquina. Então tem dias que eu falo para o Senhor, mas eu não deixo de estar na presença de Deus. A sinceridade, a adoração sincera é o que comove o coração de Deus. Deus é espírito e é necessário que adoraremos em espírito, em verdade. Não é o lugar, não é o lugar, não é condenação, é o nosso coração. Jesus mora onde? No nosso coração, meus irmãos. Nosso coração precisa ser sincero. Nós precisamos falar a verdade para Deus. Deus, eu tenho medo, eu tenho ansiedade, eu tenho angústias, eu tenho problemas, eu preciso de um milagre. E olha que interessante, Jesus trabalha com ela. Jesus rompe o costume com essa mulher. E agora, olha o que diz o versículo de número 25, desculpa. Mulher respondeu, vejo que é profeta. A mulher não sabia. A mulher está falando com Cristo e não sabia. Vejo que é profeta. Já avisaram. Olha o versículo 26. Sou eu que estou falando contigo. Quem não adora em sinceridade, nunca vai encontrar Jesus de verdade. Quem não adora de verdade, nunca vai encontrar Jesus de verdade. Tem muita gente, meus irmãos, que entra e sai da igreja sem encontrar Jesus de verdade. Sabe por quê? Porque não é sincero de coração. Tim Keller escreve um livro chamado Os Deuses Falsos. Nós criamos deuses para nós e nós falamos assim, tem que ser do meu jeito. Meus irmãos, deixa eu falar algo para você de todo o meu coração. Não é a gente, não é Deus que se amolda às nossas vontades, é nós que se amoldamos à vontade de Deus. Pecado não é transgressão moral, pecado é quando Deus manda ir para a direita, a gente vai para a esquerda. Pecado não é aquilo que a gente diz, imoralidade, isso também é, mas é aquilo quando Deus fala com você e você não corresponde a Ele. Deus diz para Moisés, Moisés, fere a rocha. Moisés feriu a rocha. Depois Deus falou com ele, Moisés, fale a rocha. 2 cenários, mesmas situações, mover diferente. O povo estava com sede. Deus falou para Moisés, fere, saiu água. Agora Deus falou, fale. O que Moisés fez? Feriu, porque estava acostumado a ferir. Saiu água ou não saiu? Saiu. Mas lá na frente, quando ele foi entrar na terra prometida, Deus falou assim, ó, não vai entrar, porque prevaricou meu nome diante do povo, e pela sua desobediência, você vai ver, mas não vai conquistar a terra. Ah, mas é injusto. Não, ele mandou e a gente tem que obedecer. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Passa o céu, passa a terra, a palavra de Deus não muda. O que era pecado há 21 séculos atrás, continua sendo pecado hoje. O que era princípio há 21 séculos atrás, continua sendo hoje. Não é Deus que se molde às nossas vontades, é nós que temos que parecer com Ele. Porque nós adoramos em verdade. Se a gente adora em mentira, você nunca teve uma experiência com Deus. Porque quem tem experiência com Deus, a vida nunca mais é a mesma. É impossível alguém ter uma vida sincera com Deus e ter a mesma vida. Pode apostar, eu oro com você. Se a gente sentar e eu te ensinar a Bíblia e você começar a adorar a Deus de verdade, eu duvido, eu te reembolso o que for, se a sua vida não vai melhorar. Se a sua vida não vai transformar, se você não vai ser feliz plenamente. Agora, não adianta cortar caminho. A mulher sabia quem era Messias.
A mulher sabia que um dia ele ia vir. A mulher sabia que Jesus era se manifestar. Mas a mulher não conseguiu conhecer Jesus, porque ela não adorava em sinceridade. O que apaga a presença na vida de qualquer ser humano é o pecado. Tem aquela musiquinha, o véu que separava, não separa mais. A luz que outra hora apagava, agora a cada dia brilha mais. O véu na cruz de Cristo foi quebrado. E agora o Espírito Santo habita em nós, no nosso meio, em nós, e nós começamos a adorar em espírito, em verdade. Por isso que você chora, por isso que você grita, você corre. Cada um tem uma manifestação na forma de adorar, porque isso é espírito em verdade. Não é um momento de um êxtase, de uma vitória momentânea, de uma conquista momentânea, mas é eterna. E agora, olha que interessante, os discípulos ficam chocados. Versículo 27. Então os discípulos chegaram e admiraram, e ele está falando com uma mulher. Todavia nenhum deles perguntava: o que queres? Por que está falando com ela? Imagina, meus irmãos, você sentado com Alexandre de Moraes hoje, lá no Lilê Café. O pastor estava sentado com o irmão. É ou não é? Mas Jesus ama a todos. Jesus não faz discriminação. Eu já contei aqui e vou contar de novo. Eu lembro de um dia que eu estava num culto lá em Horizonte, interior de Fortaleza. Entrou um travesti no culto. Sentou no primeiro banco da igreja. Aquele travesti sentou. Eu estava pregando para jovens numa conferência. Eu mudei o sermão para não pegar e ferir ele. Preguei uma palavra de amor, de esperança e de fé. Acabou o culto. No meu coração eu falei: eu não quero sentar com esse rapaz, eu não quero estar perto dele, eu quero ter paz. E isso era o meu desejo. Estou abrindo meu coração aqui para vocês, porque eu também sou preconceituoso. Mas algo forte de mim não permitiu fazer isso. Eu veio e falei para ele: você quer comer? Ele falou: eu quero. Quer um lanche? Quero. Eu falei: então vamos sentar com a gente. Sentou com a gente, comeu um lanche, tomou um suco, batemos papo. Eu falei para ele: você gostou do culto? Gostei. Você gostou disso? Gostei. Você vai voltar amanhã? Vou. Se você voltar amanhã, eu te dou uma Bíblia de presente. Ele falou: é mesmo, pastor? É. Está com fome ainda? Pega um lanche, leva para casa. Tem mais um lanche para ele. Ele falou: amanhã eu volto. Eu falei: então tá bom. Voltei para Fortaleza, corri na praia, fomos para a livraria. Eu falei: pastor, vamos comprar uma Bíblia. Compramos uma Bíblia, fiz uma dedicatória para ele. E naquele dia, quando eu cheguei na igreja, eu falei: ó, entrega para o moço quando ele chegar. Eu quero jantar com ele, eu quero falar com ele no final do culto. O diácono falou para mim assim: pastor, fica em paz, ele não vai vir mais não. Aí eu falei: por quê? Porque naquela madrugada ele foi assassinado. E aquele homem entrou no último dia da vida dele, ele entrou na casa de Deus, onde todos nós entramos um dia, quebrado, caído, e ele entrou na casa de Deus. E eu, pelo meu orgulho, quase impedi ele de sentar à mesa e dar uma última refeição para alguém que merece dignidade. Deus não trata as pessoas como a gente trata, Deus trata as pessoas como príncipe e princesa do Senhor. Deus não vê o pecado das pessoas. Talvez o nosso pecado não seja aparente, mas os nossos pecados ocultos é escândalo no céu. E aquele homem, porque o pecado está nele, na vida dele, eu quase impedi de ele sentar à mesa comigo, comecei a chorar e pedir perdão para Deus. Sabe, meus irmãos, sabe por que a gente às vezes não mudou o mundo? Porque às vezes a gente é preconceituoso e acha que a gente é melhor que os outros. Mas quando a gente entender que o primeiro tem que ser o último, aquele que quer ganhar a vida tem que perder a vida e servir as pessoas e lavar os pés das pessoas, mesmo que as pessoas não mereçam, porque a gente não faz para as pessoas o que ela merece, a gente faz para ela a essência de Jesus. Eu não vejo Jesus condenando as pessoas. E essa mulher que não tinha possibilidade nenhuma, essa mulher que não tinha nenhuma possibilidade, era a prostituta, até os discípulos começaram a questionar o que Jesus está fazendo, o que Jesus está fazendo sentando com essa mulher, mas eles não ousaram a questionar, eles não ousaram a perguntar, eles não ousaram a falar nada, simplesmente eles viram e ficaram admirados com aquilo que Jesus estava fazendo. Mas olha que interessante, uma mulher que entendeu que não merecia nada, uma mulher que entendeu que não precisava, que não tinha mais condição, que ninguém dava crédito para ela, a mulher que ninguém mais queria, alguém que nada mais tinha oportunidade, que nada mais merecia, que estava
escateada, sucateada, humilhada, sem esperança, que o mundo nunca ouviria ela. Essa mulher transformada, essa mulher cheia da presença de Deus, agora encontrou Jesus, encontrou a esperança. Olha o que diz o versículo 29. Ela sai, ela mulher 28. Então a mulher deixou ali o cântaro e foi à cidade e disse ao povo: vinde ver o homem que disse tudo o que tenho feito. Será ele Cristo? Essa mulher que não era nada, volta para a cidade, rompe com o preconceito e começa a pregar Cristo. E chega agora para aqueles que humilhavam ela, para aqueles a qual já não dava mais interessante. Essa mulher sai correndo para falar de Cristo. Agora imagina o preconceito do povo. Ela veio falar que encontrou um homem. É o sexto. É o sétimo. Olha o que diz o texto. Vinde ver um homem. Imagina o povo. Imagina a língua do povo. Meus irmãos, nós não somos crentes. Se você é um cristão, pelo amor de Deus, não destila ódio. Se você é um cristão que ama Jesus, da sua boca tem que sair palavras de paz. Não combina crente falar assim, tem que morrer, tem que morrer. Isso não é vocabulário de alguém que tem Jesus. Alguém cheio do Espírito Santo, tem as virtudes do Espírito, paz, amor, mansidão, domínio próprio. Não existe cristão desejar morte. Nós somos aqueles da reconciliação. Pessoas do Espírito Santo não condenam ninguém. Pessoas cheias do Espírito Santo deixa Deus fazer a justiça. Então não combina com o nosso vocabulário. Que raio que a gente é crente deseja a morte? Como assim? Como que a gente é cristão e deseja que as pessoas morrem? Então para que serve Cristo? Você é um médico, fez um voto. Entra um bandido na sua maca. Você vai deixar ele morrer? Você vê alguém com fome e sede, você vai deixar ele passar fome e sede? Agora, se o bandido for pagar a sua consulta, você atende? Que cristão que a gente é? Então a gente precisa entender. E essa mulher sai correndo. E começa a gritar: vinde e vê. Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Essa mulher percorreu a cidade e começou a gritar: vinde ver um homem que está falando de tudo o que tenho feito. Agora, olha o versículo de número 31. Enquanto isso, os discípulos perguntaram: Rabi, come? Ele, porém, respondeu: tem uma comida para comer que não conheceis. Então os discípulos disseram uns aos outros: acaso alguém trouxe o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Qual que é a obra de Cristo? Trazer perdão, trazer reconciliação, trazer justiça, trazer amor e trazer paz. O príncipe da paz. E aí o que acontece? Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade correram, por causa da palavra daquela mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que tenho feito. Ela não aprendeu teologia, não. Ela não conheceu o credo apostólico. Ela não estudou teologia sistemática. Ela não foi fazer seminário teológico. Ela simplesmente: eu estou te contando que ele contou dos meus pecados. Tudo quanto eu tenho feito e quanto nojento eu me sentia. Versículo 40. Então os samaritanos foram até ele e pediram: fique aqui. E ele ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E diziam para a mulher: já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Era apenas mais um dia. Deus marcou o encontro com a prostituta.
Deus rompeu com os costumes daquela época. E aquela prostituta salvou uma cidade. Aquela prostituta, que ninguém dava nada para ela, que era desacreditada, salvou uma cidade. E os seus discípulos estavam preocupados em comida e bebida. E ele disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Agora, uma prostituta pôde salvar uma cidade. Imagina um povo cheio do Espírito Santo. Não pode transformar um país? Pode ou não pode? Por que nós não fazemos isso? Porque a gente não entende o que Deus fez por nós. Lá em Atos 4:20 vai dizer assim, eu não posso deixar de falar o que vi e ouvi. Serão as minhas testemunhas. Não é testemunhar problemas, mas é o milagre da cura. O milagre do perdão. Ei, deixa eu falar para você algo. Essa mulher que era prostituta mudou uma cidade. Talvez nós nunca chegaremos perto da fama dela. O que a gente tem mudado? O que você tem se transformado? Hoje é a 9ª ceia que a gente vai tomar no ano. Olha para a sua vida e faça uma pergunta. O que melhorou a sua vida esse ano com Cristo? Você lia um capítulo da Bíblia, está lendo 2. Você orava 15 minutos, está lendo 20. Você não perdoava, agora está perdoando. Você não fazia o bem, agora está fazendo. Você está escolhendo alguém para evangelizar. Porque um crente sem fruto é uma árvore infrutífera. E fruto na Bíblia é vida, não é dinheiro. Tudo que você conquistar terrenamente vai ficar aqui para alguém gastar. E não tenho nada contra isso. Mas a pergunta é, naquele dia o Senhor vai perguntar, cadê os frutos? E fruto é vida. Cadê as vidas que eu te confiei? Cadê as pessoas que eu te confiei? Ontem o Anderson mandou um vídeo no grupo de um pastor que ninguém conhece. Ele sai para fazer uma cruzada. Era uma tenda de circo. 2 jovens rapazes entram naquela tenda. Não consegue ficar, ele vai atrás, traz de volta para dentro. E aqueles 2 rapazes naquele dia se entregam a vida para Cristo. Aquele pastor que fez isso, que tinha a tenda e fazia tudo isso, ele nunca falou com o presidente. Ele nunca falou com uma autoridade pública. Ele nunca falou com ninguém famoso. Mas ele fez aquela cruzada. Naquela cruzada, Billy Graham se converteu. Naquela cruzada, Billy Graham aceitou a Jesus, foi preparado. Billy Graham pregou para mais de 9 presidentes. Foi na Rússia, foi no Japão, lotou o Maracanã com 200 mil pessoas no Maracanã. Pregou na Times Square. Quando foi morto, ele fez o velório dele, o único pastor da história do cristianismo a ser velado no Capitólio dos Estados Unidos. Um homem que levou mais de 1 bilhão de almas para Cristo. Esse pastor foi aquele que não tinha influência, mas pelo que ele tinha, levou um jovem rapaz que mudou a história do cristianismo. E é um avivalista chamado Billy Graham. Sabe, meus irmãos, talvez eu e você não seremos o protagonista da história, mas o que a gente faz aqui pode mudar o destino de uma pessoa ali. Para aquela mulher era só mais um dia que ela ia buscar o seu cântaro de água. Mas naquele dia Jesus olhou para ela e falou, hoje não é mais um dia. Hoje é o dia que eu decidi mudar a sua história. E a mulher que era prostituta, que ninguém dava nada para ela, agora é a mulher que salvou Samaria. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa manhã. O sacrifício de Jesus na sua vida está valendo a pena? O que Jesus fez por você na cruz de Cristo está valendo a pena? Será que aquele que ele morreu na cruz foi esbofeteado, humilhado, transpassado? Será que está valendo a pena? Será que você está fazendo jus àquilo que Jesus te deu? Será que você está fazendo jus àquilo que Deus te confiou a fazer?